Antes de mais nada, boa noite. Quero agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar passando para vocês um pouquinho daquilo que eu estudei no primeiro momento para passar para os meus soldados no quartel, quando eles começavam a falar sobre reforma da Previdência, e a gente começava a ouvir algumas aberrações que eram repetidas por eles, porque eles tinham recebido muitas vezes no WhatsApp, viram na rede social, ouviram um amigo petista falando. Então, para a gente corrigir isso, eu comecei a estudar um pouquinho, preparei um trabalho que foi inicialmente apresentado para eles, e eu fiz algumas pequenas adaptações aí no intuito de poder passar isso para vocês. Antes de mais nada, passa a próxima, por favor. Quando a gente fala em previdência social, fala em reforma, a gente precisa entender por que reformar a Previdência. Por que é necessária essa reforma? Porque a coisa não está dando certo. Como já foi falado por várias vezes, por todos os representantes dos movimentos, nós estamos hoje com um déficit muito grande na Previdência. E muitas vezes as pessoas não entendem nem o que é a Previdência. Quando alguns auditores apresentaram aqui alguns cálculos dizendo que a Previdência era superavitária, ou seja, ela tinha arrecadação suficiente para a Previdência, eles utilizam um dado que é a arrecadação voltada para a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Ela é a assistência social, o apoio de saúde e a Previdência. A Previdência é só um pedaço da Seguridade Social. Só que a Previdência consome sozinha tudo que deveria ser destinado às outras duas áreas também. Então esse é o problema. O problema é que a Previdência em si, ela não se sustenta. E reformar a Previdência não é simplesmente um ato do governo, é uma obrigação de Estado. É uma obrigação do nosso governante de reformar. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal exige isso, exige que a geração de receitas e os gastos públicos sejam equilibrados. Isso é que está se tentando fazer agora com a reforma da Previdência. Já deveria ter sido feita antes, foi sendo empurrado por governos anteriores e caiu agora no colo do atual presidente. Então, precisamos entender que desde que esse sistema foi criado pela Constituição de 88, nós passamos aí por mais de 40 anos e a coisa está mudando. Há mais de 30 anos e a coisa mudou. Próximo, por favor. Então, vamos entender primeiro o que começou a mudar. Já vi que deu alguns desajustes aí na coisa, mas tudo bem. Crescimento vegetativo da população. Na década de 80, o crescimento da população era de aproximadamente 2,35% ao ano. Ou seja, a população aumentava. Se nós tínhamos 100 milhões de habitantes, nós teríamos, ao final de um ano, 102 milhões e 350 mil habitantes. Então havia um crescimento populacional. A população crescia a cada ano. Vamos ver a próxima. Só que quando a gente chega mais próximo ali, a gente chega em 2015, nós observamos que o crescimento populacional caiu para 0,82%. Olha, isso é menos de um terço do que se crescia antes. A população parou de crescer. Então, nós temos hoje, como já foi falado, cada casal tendo uma quantidade menor de filhos. Passa a próxima. Primeira consequência disso, nós éramos um país jovem na década de 80. Isso aqui é uma pirâmide de faixa etária. Então, nós vimos que nós tínhamos muito mais brasileiros com 0 a 4 anos, 5 a 9, até 15, a 19 anos, e pouquíssimos brasileiros com 75 a 79 anos. Essa pirâmide demonstrava que, naquele momento, talvez a ideia que se tinha sobre previdência fosse sustentável. Afinal de contas, eu teria sempre uma quantidade muito maior de pessoas trabalhando, sustentando aquelas que estariam recebendo a aposentadoria. Quando a gente chega aqui em 2015, a gente já percebe que o formato dessa pirâmide começa a mudar. Ela já começa a não ser mais uma pirâmide. Ela já começa a se distribuir mais a população nas diversas faixas etárias. E se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, a gente tem uma projeção, por favor, a próxima, em que em 2050 talvez a nossa pirâmide seja assim, é quase uma pirâmide invertida. Ou seja, nós temos mais pessoas aposentadas do que pessoas produzindo. Se o sistema de hoje permanece exigindo que os filhos sustentem seus pais, esse sistema não vai dar certo quando a gente chegar nesse ponto. Era muito fácil antigamente, raciocinando de uma maneira muito simples,
né, tentando trazer o macro, que é um sistema de aposentadoria, para um sistema micro, que seria uma família no interior do Nordeste, por exemplo, em que os pais tinham 14 filhos, e esses 14 filhos se responsabilizavam por cuidar dos pais na velhice, nós tínhamos 14 pessoas, 14 casais que iam sustentar 2 casais. São todos os filhos com suas esposas, são 14 famílias sustentando um casal. É muito fácil assim, não pesa tanto, dá para a gente ir tocando, só que quando você começa a ter um filho, começa a ficar pesado para ele, porque ele tem que sustentar 2 famílias trabalhando sozinho. Então, trazendo da Previdência para uma situação mais simples, dentro de casa, dentro de uma família, a gente começa a ver que o sistema ele não se sustenta, ele não vai se sustentar por muito tempo. Próximo, por favor. Então, o primeiro erro conceitual da concepção de Previdência da Constituição de 88 é que os filhos sustentarão seus pais na velhice. Mas sei que eu estou falando aqui de uma maneira muito simples, estou procurando simplificar bastante, porque a gente tem que discutir realmente com pessoas, muitas vezes, que não detêm conhecimento. Falar com um economista é muito mais complicado. Mas a maioria das pessoas não tem acesso às informações, a gente fica tratando de muito dado estatístico, a gente acaba perdendo a atenção da pessoa. Eu tenho aqui como principal objetivo dar instrumentos para que vocês possam convencer os vizinhos com mais facilidade, independente de qual seja a formação ou a capacidade intelectual do vizinho. Por favor, a próxima. Vamos lá. O Brasil, com todas as suas dificuldades, bem ou mal, ele se desenvolve. E todo desenvolvimento gera benefícios para a sua população. Um desses benefícios é que a nossa média de idade, né, está aumentando. Antigamente se vivia, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos e meio, em média. Quando nós chegamos aqui próximo de 2015, a nossa expectativa sobe para 75 anos e meio. Então há uma diferença aí de 30 anos de expectativa de vida em pouco mais de 50 anos de desenvolvimento. Ok? Então isso é outro dado importante que a gente precisa estar analisando. Segue a próxima, por favor. Se a gente continuar assim, tá? Então tem aqui, eu peguei um infográfico da Globo, peço até desculpas por ter usado a Globo, mas se mostrou que de 2016 para 2017 a expectativa de vida média do brasileiro aumentou em torno de 3 meses e 11 dias. Se a gente continuar aumentando a nossa expectativa de vida nesse ritmo, em 2050 nós estaremos vivendo 8 anos a mais do que se vivia no ano 2017. Ou seja, um homem vai viver em média 80 anos e uma mulher vai viver em média 87 anos. O que isso implica? Quanto mais se vive e mais cedo se aposenta, é mais tempo que eu preciso pagar a aposentadoria para aquele cidadão. Próximo, por favor. Então, o segundo erro conceitual. Se achou, naqueles primeiros cálculos, que o tempo de contribuição e o tempo que a pessoa passaria efetivamente recebendo a aposentadoria seria o suficiente para se compensar. E a gente percebe que isso não está acontecendo. Ok? Próximo, por favor. Então, vamos fazer uma demonstração simples aqui, sem considerar a desvalorização do dinheiro, a atualização monetária. Simples. Um negócio bem simples, sem considerar juros, sem considerar nada. Hoje, se você se aposenta por idade, ou seja, com 65 anos de idade, um homem com 65 anos de idade, ele tem que ter contribuído no mínimo por 15 anos. Então vamos considerar a situação mais simples, a melhor situação, aquele que só contribuiu por 15 anos, completou os seus 65 anos e agora pode se aposentar por idade. Ele tem a contribuição previdenciária do trabalhador e tem também a contribuição previdenciária do empresário. O empresário paga a previdência do seu trabalhador, em torno de 20% do salário que o trabalhador recebe. Tá? A contribuição patronal para a previdência é de 20% da folha de pagamento. Então, vamos analisar do outro lado. Eu poderia estar recebendo do meu patrão 20% mais do que eu recebo hoje se ele não tivesse que pagar a minha previdência. Mas ele paga a minha previdência, isso está no custo dele. É parte do meu salário que eu não vejo, que vai direto para o governo.
Então, ao longo desses 15 anos, o trabalhador vai recolher R$ 125.256,30. Isso se ele estiver ganhando o equivalente hoje a R$ 5.800, que é o salário do trabalhador, que é o teto da Previdência. Se ele estiver ganhando mais, ele vai contribuir a mesma coisa, porque se contribui sobre o teto. E o empregador vai estar contribuindo com R$ 227.738,55, que vai totalizar um montante de R$ 352.994,85. Em 1990, quando a expectativa de vida do trabalho do cidadão era de 63,2 anos, ele não recebia aposentadoria, em média, então sobrava dinheiro. Teoricamente. No ano 2000, a expectativa de vida do brasileiro passou a ser de 66 anos. Então ele já passava um ano, em média, recebendo aposentadoria. Então ele consumia daquele montante de R$ 352 mil que ele pagou ao longo dos 15 anos, ele recebia de volta 75 mil. Já em 2010, a expectativa de vida passou para 70,2 anos. Então ele passava 5,2 anos recebendo aposentadoria. Ele já passou a receber mais do que ele contribuiu. Em 2017, ele já recebia mais ainda. E a expectativa em 2050, se as coisas continuarem, ou se nós estivéssemos vivendo a realidade de 2050 com as regras de hoje, um trabalhador que contribuiu durante 15 anos, se aposentou com 65 anos, vai receber quase 3 vezes o que ele contribuiu na vida. Aí, isso aqui é uma questão de matemática. Dá para fechar essa conta? Essa conta não fecha. Próximo, por favor. E se eu fosse dono da minha previdência? O governo não tivesse que tomar conta da previdência, eu fizesse a minha própria previdência. Eu recebo aqueles 20% a mais do meu salário, eu tenho já o valor que é descontado do meu salário para a minha previdência, então, em vez de eu pagar isso para o Instituto de Previdência, eu recebo como salário e posso fazer com ele o que eu quiser. Se eu sou uma pessoa consciente, eu pego esses dois valores, que daria algo em torno de R$ 1.800 por mês, aplico numa caderneta de poupança, vou depositando mês a mês uma caderneta de poupança, em 15 anos eu teria 180 meses ou 180 depósitos, tá? Considerando a taxa de juros da poupança, que é o pior investimento para quem quer ganhar dinheiro. Tá? Se alguém conversar com algum economista ou quem é investidor, não vai aconselhar colocar dinheiro na poupança. Vai ter uma taxa mensal de 0,371%. Ele vai ter, de saldo final, depois de 15 anos, vai ter R$ 464 mil, tá? E vai ter um rendimento mensal, considerando esse 0,371%, de R$ 1.721. Essa seria a forma de capitalização que o ministro Paulo Guedes propõe. Tá? Ou seja, eu deposito. Quanto mais tempo eu passar depositando, mais capital, mais saldo final eu vou ter. Vamos passar para a próxima agora e vamos ver uma situação diferente. Hoje, o teto da Previdência é de cerca de R$ 5.800. Suponhamos que o cidadão trabalhou durante 35 anos, se aposentou com 65, que é a idade que ele, em princípio, vai se aposentar agora com a nova Previdência, ou já se aposentaria nas regras atuais. Ele vai recolher ao longo de 35 anos um montante, somando as duas contribuições, de R$ 823 mil. Esse dinheiro é o dinheiro que foi pago o governo não aplicou, não houve rentabilidade, então ele não ganha nada em cima disso. É esse dinheiro que ele tem para pagar a aposentadoria. Novamente, ele conseguiu segurar por mais um tempo, até 2017, se todo mundo trabalhasse e recolhesse o valor por 35 anos, se aposentasse por 65, ele ainda estaria conseguindo equilibrar mais ou menos as contas. Mas daqui para frente ele ia entrar em colapso, como a gente pode ver ali no ano de 2050. É a previsão. Próximo, por favor. Agora voltamos à situação. Eu sou dono da minha previdência e eu pego o mesmo valor que é descontado do meu salário todos os meses e que meu patrão hoje recolhe para a previdência, aplico numa caderneta de poupança, que é como eu falei, é uma aplicação extremamente conservadora, sem risco, que rende pouco e normalmente ainda se perde dinheiro aplicando na caderneta de poupança, mas ele teria 420 depósitos, juntaria um montante de R$ 1.829.000, R$ 1.830.000, quase arredondando,
E isso daria para mim de rendimento R$ 6.789 todos os meses. Vamos lá. Hoje eu trabalho 35 anos, dou esse valor todo para o governo não aplica, não tem ganho nenhum e ele vai me pagar 5.800, porque eu me aposentei pelo teto e recolhi pelo teto ao longo da minha vida toda. Se eu cuidar da minha previdência, raciocinando que eu estou com um investimento extremamente conservador e que me dá prejuízo, não está dando lucro, eu estou ganhando quase R$ 1.000 a mais do que o Estado me paga com a previdência estatizada. Ou seja, a proposta que existe hoje do Paulo Guedes, da capitalização, ela é melhor? Ela é melhor. Porque, antes de mais nada, não sou eu que estou trabalhando hoje para garantir a aposentadoria dos meus pais. Eu estou trabalhando hoje para guardar dinheiro e garantir a minha aposentadoria. Quanto mais eu trabalhar e quanto mais eu me planejar, melhor vai ser a minha velhice. Tá? Segue a próxima, por favor. E aí a gente fala, a previdência social, ou melhor, a seguridade social, é paga somente com esses dois recursos que a gente falou, a contribuição previdenciária do trabalhador e a patronal? Não. A Constituição de 88, já sabendo que ela não seria suficiente para pagar os nossos constituintes, já sabendo que não seria suficiente para pagar todas essas aposentadorias só com essas contribuições, eles incluíram a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, salvo outro juízo em torno de 9%, em cima da nota fiscal, e mais a contribuição sobre o lucro líquido, que toda empresa paga. E ainda tem aqui o PIS/PASEP, que também entra nessa conta, mas ele é um pouco mais específico. PIS para o cidadão do regime geral de previdência e o PASEP para o pessoal dos regimes especiais. Né? Então, esses são os impostos que deveriam sustentar toda a Seguridade Social. E quando eu falo toda a Seguridade Social, não estou falando só de aposentadoria. Ok? Segue a próxima, por favor. E eu falo, previdência não é só a aposentadoria. Todo mundo se preocupa, mas é o meu futuro, eu vou me aposentar, mas não olha a realidade de que muitas vezes se torna usuário da previdência social ainda, enquanto jovem, ainda trabalhando. Vamos ver algumas situações. Próximo, por favor. Auxílio-doença. Auxílio-doença é custeado por aqueles valores. Então, quem recebe auxílio-doença está recebendo, está gerando um custo para a previdência, não está contribuindo naquele momento, mas já está preocupado com a aposentadoria do futuro. A aposentadoria por invalidez. Sim, existe um risco. O cidadão ele pode sofrer um acidente, vir a ficar inválido, não pode mais trabalhar e não seria socialmente humano simplesmente virar as costas para esse cidadão e falar, agora você se vira. A gente paga a aposentadoria por invalidez. Isso não necessariamente significa que ele trabalhou 35 anos para isso. Às vezes trabalhou muito menos tempo. 1, 2, 3 anos. Nós temos ainda o auxílio acidente. Se você se acidenta, não pode trabalhar, você continua recebendo. Aposentadoria por idade, como já foi falado, aposentadoria por tempo de contribuição. Existem as aposentadorias especiais. Eu não posso dizer que quem trabalha, por exemplo, num escritório com ar-condicionado, tem o mesmo desgaste, por exemplo, que um mineiro que trabalha a 700 metros abaixo do nível do solo, sem ver a luz do sol, se contaminando com vários elementos, com vários minérios. Esse cidadão não vai conseguir viver tão bem ou viver tanto tempo quanto um cidadão que trabalha no conforto de uma sala com ar-condicionado. Então, há condições especiais, existem aposentadorias especiais. A aposentadoria da pessoa com deficiência, que não é ainda a questão da assistência social. Essa é a aposentadoria, existe duas. Tá? Salário e maternidade. Toda mulher, quando fica grávida, tem o seu direito a um afastamento para poder cuidar do seu filho. Ela recebe salário e maternidade. Isso é custo da Previdência. Próximo, por favor. Salário e família. Bom, isso é até sacanagem falar. Eu recebo 36 centavos de salário e família. Tá? Eu não sei o que eu faço com tanto dinheiro. Mas, quando a gente soma no montante, não serve de nada para mim, não serve de nada para a maioria das pessoas, mas quando nós somamos a quantidade de brasileiros que recebem salário e família, dá uma montantezinha maior. Pensão por morte. Se o trabalhador morre, a família dele recebe a pensão. E não necessariamente esse cidadão vai ter trabalhado ao longo dos seus 35 anos.
Auxílio reclusão. Palhaçada, mas está lá na lei. Ela é paga, o auxílio reclusão durante o tempo que ele está preso. A família recebe, se ele for segurado. Nós temos aí o seguro-desemprego, que esse é um custo ainda mais complicado da gente falar. O valor é tanto para a esposa, mas um percentual para cada filho. O Brasil atualmente está gastando mais de 800 milhões só com a reclusão. Cada dia é para gente cometer esse crime, gente que desgraçou a família de um cidadão honesto contribuinte. A gente está gastando mais de 800 milhões só nisso. E não é justo, mas está na lei, infelizmente. E ainda tem uma situação aqui, que essa eu chamo um pouco a atenção, que é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma garantia que o trabalhador, caso ele perca o emprego por alguma fatalidade, por algum motivo ali qualquer, ele não tenha que entrar em desespero, ele tenha condições de se reorganizar sua vida, buscar um novo emprego e voltar a produzir, voltar a trabalhar. Só que quando a gente entra em recessão, a quantidade de empregos cai, o número de desempregados aumenta, ou seja, a quantidade de pessoas que recebem o salário, o seguro-desemprego, aumenta, ou seja, o gasto da Previdência com o seguro-desemprego cresce. Cresceu o gasto com o seguro-desemprego, mas caiu a arrecadação, porque eu tenho menos trabalhadores fazendo a sua contribuição previdenciária, tenho menos empresas, porque a folha de pagamento diminui, eu tenho menos recursos de contribuição patronal entrando no sistema, e os demais impostos, COFINS, SPASEP, contribuição sobre o lucro líquido, tudo cai, ou seja, automaticamente uma situação de recessão, como a que nós vivemos, sobretudo a partir de 2014, estamos tentando sair dessa situação, mas desde 2014 nós temos uma recessão muito grande no Brasil. A quantidade de seguro-desemprego foi gigantesca, aumentou o custo da Previdência e automaticamente se caiu a arrecadação. Então a gente olha que o sistema não consegue se sustentar. Qualquer coisa, uma situação de recessão econômica vai fazer cair a arrecadação, aumentar o custo, e não existe sistema que se sustente assim. Passa a próxima, por favor. E a gente entra também na questão do LOAS. Tá? LOAS são os benefícios de assistência social que são concedidos. Né? O BCP está deficiente. Então, que também é outro aspecto que entra na proposta de reforma da Previdência, mas ele não seria efetivamente Previdência. Mas o LOAS é o menos prejudicial, porque a família toda, somando todos os membros, não pode ter renda superior a um salário mínimo. Então, esse realmente está sendo assistido. Agora, o auxílio reclusão, com o 10º dele, subiria todo o outro país. Deixa eu só fazer um anelo aqui rapidamente. Essa moça loira bonita aqui na frente é minha esposa. Ela é advogada, ela me ajudou muito a preparar essa palestra, e se não fosse por ela, eu não ia conseguir. Se dependesse só de mim, faltou muitas vezes de conhecimento técnico ali, ela me ajudou bastante, e ainda assim, me corrige, continua me corrigindo. Como dizem, minha esposa está sempre no posto acima. Mas vamos lá. Então vamos entrar agora falando um pouquinho sobre a proposta de mudança da Previdência. O que vem a mudar? Quais são as mudanças que estão sendo feitas agora, que estão sendo propostas pelo ministro Paulo Guedes? Segue a próxima, por favor. Então, primeiro, quais são os principais objetivos dessa reforma? Ali, criar um sistema justo e igualitário. O rico se aposenta na mesma idade do pobre, recolhe na mesma proporção, contribui mais. Afinal de contas, a gente precisa chegar no final num patamar de igualdade. Equilibrar as alíquotas. Hoje as alíquotas são praticamente unificadas, existe muito pouca diferença de contribuição, então quem ganha muito contribui praticamente com quem ganha igual ou na mesma proporção com quem ganha pouco. Garantir a sustentabilidade do sistema, que nós já demonstramos que não se sustenta da forma que está, dar maior proteção social ao idoso, sobretudo assistência física, garantir os direitos adquiridos, porque afinal de contas, quem já tem o seu direito adquirido, isso é uma questão constitucional, quem já tem o seu direito, eu não posso tirar o direito de quem já o tem. Então eu tenho que continuar pagando esse pessoal que já teve o direito garantido. Só que isso é custo.
Esse custo eu não tenho mais como reduzir. Esse custo ele vai continuar até que esses beneficiários venham a falecer. Promover a separação entre assistência e previdência, que é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos assistência social misturada com a previdência social, e dentro da assistência a gente inclui também os custos com saúde, tá? E promover a opção pela capitalização, que é aquela que eu demonstrei para vocês. Ou seja, é mais vantajoso eu receber do meu empregador o que ele pagaria de previdência para mim, e mais do que eu recolho, aplicar uma caderneta de poupança e depois viver da renda dessa caderneta de poupança. Eu ia estar ganhando mais do que se eu tivesse passado a vida inteira dando dinheiro para a Previdência. A Previdência tem custo. Gerenciar a Previdência tem custo. E esse custo é o que come o que eu poderia receber. Nós já falamos que nós temos um Estado inchado, um Estado ineficiente, e quanto mais atribuição eu dou para esse Estado, mais dinheiro eu tenho que passar para o Estado. Ele precisa suprir os seus custos para continuar existindo, para continuar funcionando. Então, se eu posso tirar esse encargo hoje do Estado e assumir para mim a responsabilidade pelo meu futuro, enquanto cidadão, enquanto ser humano, eu passo a ter muito mais recurso. Recurso sobra mais para mim. Okay? Então, a opção da capitalização, e eu falo aqui para todos, eu considero a melhor opção que existe, em termos de previdência, cada um cuidar da sua previdência, mas é uma situação ideal, a gente não vai conseguir chegar nela agora. E precisa mudar muito a cabeça do brasileiro, porque, de uma maneira geral, o brasileiro, ao longo de tantos anos, sendo sustentado muitas vezes pelo Estado, ou sendo ensinado que o Estado lhe deve tudo, já se acostumou com isso. Então a gente não consegue fazer essa mudança de uma hora para outra. Próximo, por favor. Então vamos lá. Hoje, as aposentadorias, o que elas consomem, né? Então, hoje, se a gente for analisar ali, né, em milhares de reais, as médias salariais, né, você vê que... Disponibilizar material, os 5 pontos positivos também, quem quiser a gente passa via WhatsApp, pode ser, Major? Que aí a gente já encerra. Vou passar um videozinho aqui que o Vinícius, que é nosso diretor de marketing, fez pra gente aí. Então, em consideração a ele principalmente, a gente vai passar aqui. Muito obrigada, Vini, muito obrigada a todos. Já adiantando para encerramento, pedir para que os líderes aqui dos movimentos e o Major também permaneçam aqui na mesa, para a gente poder assistir o vídeo e dar um encerramento aqui. Enquanto vocês vão se acomodando aqui, muito obrigada a todos, principalmente aí a Valéria Bolsonaro por ter cedido o espaço, por ter unido conosco, a doutora Eliane, ao Vinícius, ao Jonathan, hoje que colabora aqui com a gente, ao Piva, nosso fotógrafo, enfim, a todos que de alguma maneira ajudaram nesse evento. Pri, né, assessora aí da Valéria, queridíssima, estamos juntas. Isso aí, vamos agora assistir. Agradecemos também todos os movimentos que estiveram aqui presentes, que ajudaram também a acontecer essa palestra, que está sendo muito importante para elucidar as dúvidas que é de rotina da Previdência. Ricardo, da Avança Brasil, muito obrigada. Pastor Maquiel, Mobilização Brasil, Ted Martins, São Paulo Conservador, Direita Digital EB Galassi e Reforma Brasil, Vinícius Gonçalves. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes hoje nos movimentos, e vamos manter essa união, nosso ciclo de palestras. E dia 30 vamos para a rua. O Brasil irá quebrar 2020. Se ela não for aprovada. Sim, o Brasil irá quebrar 2022 se ela não for aprovada. Se ela não for aprovada, o desemprego irá crescer e a economia piorar. Se ela não for aprovada, em 10 anos, os estados não terão mais dinheiro. Se ela não for aprovada, poderá derrubar o presidente. Ela ainda causa muitas dúvidas e medo, mas é necessário para que o Brasil não se torne uma Venezuela em estado de caos e miséria. Vem aí a primeira palestra sobre a reforma da Previdência na Alesp, com o presidente do SEBRAE, com participações especiais dos deputados estaduais e dos líderes dos movimentos de rua que apoiam a reforma da Previdência. Vem
Embralesp, dia 25/6. Reforma da Previdência já. Olá, eu sou Pedro Martins, do Movimento São Paulo, Conservador e Avanço Brasil. Vem Embralesp, dia 25/6, reforma da Previdência já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Do Movimento Direita Digital, convidamos todos vocês para uma palestra especial sobre a nova Previdência amanhã, dia 25, às 18 horas, na Alesp, em São Paulo. Vem conosco. Olá, eu sou Ricardo Siqueira e vou participar de 25 de julho da palestra sobre a reforma da Previdência. Vem para a Alesp, vem se informar, vem tirar sua dúvidas. Esperamos todos. Vem para a Alesp, dia 25/6, às 18 horas. Espero todos vocês lá, reforma da Previdência já. Dia 30, novamente nas ruas. Às vezes no escudo, no Brasil, um novo termo. O Brasil irá quebrar 2022 se ela não for aprovada. Se ela não for. Muito obrigada a todos que compareceram. Pedir só para o pessoal aqui me compor a mesa, as lideranças dos movimentos, para a gente tirar uma foto oficial e poder finalizar aqui o nosso ato. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Major, pela disposição em vir aqui dar essa palestra, a sua esposa também, que colaborou bastante. Muito obrigada, sanou bastante as nossas dúvidas. E reforma da Previdência já, dia 30, estaremos na Avenida Paulista, a partir das 13 horas da tarde. Espero todos vocês lá.